Vejamos o que nós precisamos compreender sobre o Teorema de Pitágoras. Ele é pensado a partir do triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? Aquele que tem um ângulo reto, né? Que é o ângulo de 90 graus. O triângulo retângulo é o que é reto, que tem 90 graus. O que diz exatamente o Teorema de Pitágoras? Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quadrado aqui é para ser compreendido como quadrado mesmo. Onde que nós temos a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. É o lado maior. E os demais lados que formam o ângulo reto são os catetos. Assim, vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho o lado de um dos catetos e ele tem medida 3 metros, 3 centímetros, 3 milímetros. E com ele nós podemos produzir um quadrado 3 por 3. Né? Olha o que é um quadrado 3 por 3. Ele tem um preenchimento de 9. Esta é a área de um quadrado 3 por 3. Por isso que a raiz quadrada de 9, qual que é a raiz? Qual que é a base de formação de um quadrado que tem área 9? É 3. Da mesma forma, eu posso ter um quadrado de área 16. Ele é formado por um quadrado 4 por 4. A base que forma um quadrado de área 16, ele tem o lado 4. Por isso que a raiz quadrada de 16 é 4. Agora, vamos pensar numa condição maior, que é a hipotenusa. Nós temos aqui uma área de 25. Então, é um quadrado formado por lado 5 por 5. E o que isso tem a ver ali com o quadrado da hipotenusa? É igual à soma do quadrado dos catetos. Observemos na imagem. Ó. Se eu transponho os 9 da área do quadrado de 3, somando com os 16 da área do quadrado 4 por 4, eu tenho 25, que é exatamente a área do quadrado da hipotenusa. Tá? Quando nós estamos dizendo aí, é como se estivesse dizendo a soma da área do quadrado formado por cada um dos catetos. Né? Então, eu tenho 2 quadrados. A soma desses quadrados dá igual à área do quadrado formado a partir da hipotenusa. É exatamente isso que se está dizendo. O que nós temos como básico? Por que nós temos que trabalhar aqui? Vamos pensar no triângulo retângulo. Ele tem 3, 4 e 5. Esse aqui é a base, tá? Mas se de repente ele tivesse 6, vamos colocar com 6, 8, este lado vai ser 10, mesmo sem eu precisar fazer a conta. Por quê? Vejamos lá, ó, 3, 4, 5, 6, 8 e 10. O que aconteceu aqui? Houve uma proporção vezes 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Quando eu tenho um triângulo, usado como base, a partir dele, todas as derivações podem ser pensadas. O mesmo seria, se aqui fosse 9, aqui seria 12, aqui seria 15. Olha lá, 9, 12, 15. Esta é uma aplicação rápida e automática. Ó, vezes 3, 3 vezes o triângulo básico. Poderíamos pensar em várias outras constituições. Então é importante eu lembrar do triângulo básico. Ó. Triângulo, retângulo, porque é reto, básico. Esse aqui é o mais usado em provas. É o que mais a gente encontra em concursos e vestibulares. 90% dos exercícios se baseiam no 3, 4, 5. Daí eu não preciso fazer o quadrado, não preciso cair numa incógnita, não preciso fazer grandes contas. Vejamos como que isso acontece em exercício. Então nós temos a figura sem escala, representa o contorno de um jardim. Então tá lá, eu tenho 3, 4 e 8. E o que eu preciso saber aqui? A área em metros quadrados e o perímetro em metros desse jardim são, respectivamente,
Primeiramente, eu preciso da área. Como que é a área do trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura. Vamos trocar a cor aqui, ó. Então, esta daqui é a base maior. Esta daqui é a base menor, tá? Porque ela é menor. E esta é a altura do trapézio. Tudo isso dividido por 2. Posso já fazer? Já tenho os valores, então aqui basta eu executar. Então eu tenho como área base maior, que é 8, mais base menor, que é 4, vezes 3, dividido por 2. 8 mais 4, 12, vezes 3 dividido por 2. Eu prefiro simplificar aqui antes. 12 dividido por 2 dá 6. Então, fico com 6 vezes 3, que dá 18. Então, a área é 18 metros quadrados. Essa aqui é a área. Então, eu tenho duas alternativas. Agora, eu preciso descobrir o perímetro. Para isto, eu tenho uma incógnita ali, ó. Tá? Esta aqui é minha incógnita, porque eu preciso calcular também. Como que eu vou calcular? Basta eu pensar como triângulo retângulo, né? Vamos pensar aqui como triângulo retângulo. Eu vou colocar aqui por cima, ó, um ângulo reto. E eu tenho, ó, aqui é 3. Se aqui, até aqui é 4, então significa que aqui também é 4. Como é 8 no total, aqui também é 4. Então eu tenho o triângulo 3, 4. Qual que é o valor que eu vou do x? Nada mais, nada menos do que 5. E agora eu tenho, só lembrar do 3, 4, 5. Então, se eu visualizo, olha o triângulo retângulo aqui, olha o teorema de Pitágoras sendo aplicado. Mas eu lembro do triângulo básico, 3, 4, 5, eu resolvo sem maiores dúvidas. Então, basta eu calcular o perímetro agora. Vamos calcular o perímetro. O perímetro é 3 da altura, mais 8 da base maior, mais o 5 da diagonal ali, e mais o 4 da base menor. 3 mais 8, 11, mais 4, 16, mais 5, 16, mais 4, 20 metros. Por isso que a alternativa correta é 18 e 20, alternativa C. Vamos para mais um exemplo? Mais um exemplo de exercício envolvendo o teorema de Pitágoras. Um pequeno terreno retangular com 108 metros quadrados de área será dividido em duas regiões por uma de suas diagonais. Sabendo-se que um dos lados desses terrenos mede 3 a mais que o outro, a medida em metros da diagonal que o dividirá é igual a. Então vamos pensar, aqui está o terreno que vai ser dividido por uma diagonal. O que nós sabemos? 108 metros quadrados. Então significa que de um lado a outro, ó, então o que eu sei? Sabendo que um dos lados desse terreno mede 3 a mais que o outro, então isso quer dizer que esse aqui é x, esse aqui é x mais 3. Porém, eu tenho o triângulo retângulo aqui, não é? Eu não posso pensar, ó, veja bem, o triângulo básico é o 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15. Opa, olha só, daqui a aqui a diferença é de 1. Daqui para cá a diferença é de 2. Aqui para cá a diferença é 3. Será que a gente não chegou no valor? Se aqui é 9, aqui é 12. Vejamos a área. A área do retângulo é base vezes altura. No caso, a base é 12 vezes a altura, que é 9, dá 108. Correto? Então, chegamos nos 108 metros quadrados. Eu quero saber a diagonal mede quanto? A diagonal é esse terceiro valor aqui, que é o 15. 9, 12, 15. Por isso, a alternativa B. Vejam como, se eu guardo a relação básica do teorema de Pitágoras, posso lembrar, posso aplicar na forma de equação, tudo bem, mas se eu lembro do 3, 4, 5 como referência, fica muito mais fácil, muito mais prático.
Em outro momento, trarei mais exercícios como exemplificação. Até lá!